Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras. Hoje eu vou falar sobre piano, esse instrumento maravilhoso e que é considerado por muitos o rei dos instrumentos. Muito provavelmente por conta da sua ampla tessitura, ou seja, vai da nota mais grave ao mais agudo. Nenhum instrumento se iguala a esse. Instrumento acústico, é claro. E eu quero falar um pouco também da história do piano, né? Foi inventado pelo Bartolomeu Cristofori no final do século XVII. Mais precisamente, 1698. Ou seja, naquele transição do período barroco para o período clássico, né? Porque até então havia o cravo, que é um som bem característico e que não tinha dinâmica. Não tinha dinâmica de forte e de fraco, de suave. Tanto faz se tocasse forte ou fraco, o som sairia com a mesma intensidade. Por isso, Bartolomeu deu nome ao instrumento que ele inventou de gravincébalo com piano e forte, ou seja, cravo com piano e forte. E o que acontece? Isso torna o instrumento com uma ampla variedade de recursos sonoros e que foi extremamente utilizado no período romântico, né, pelos grandes pianistas a partir de Beethoven, e deu uma grande variedade sonora, intensidade, muito utilizado pelos românticos da época, né? É lógico, até hoje o instrumento continua em evolução, né, porque anteriormente, na época do Bartolomeu, eles eram revestidos com couro, os martelos que batiam as cordas. E depois foram aperfeiçoados e substituídos por feltros, dando uma sonoridade mais suave, menos agressiva, menos metálica. E outras melhorias, com o passar do tempo, como aumentou o número de teclas, chegando até o número atual de 88 teclas, né? 7 oitavas e meias. E isso ampliou muito a gama de possibilidades sonoras e criativas. Tá? Outro detalhe sobre o piano é que a evolução dele não parou, então continua aqui. E aproveitando para mostrar aqui uma foto do cravo, né, esse instrumento que antecedeu o piano, e o futuro do piano que hoje já existe, que é o piano híbrido, né, que é uma soma do que tem do melhor do mundo acústico, né, do mecanismo do piano, com as tecnologias digitais de transmissão e de MIDI, né, que eu falarei mais adiante. Bem, o piano também foi feito de outras formas, como os pianos eletromecânicos, né, os pianos elétricos, muito utilizados, pelo menos, por muitas bandas de rock na década de 60, 70 e até hoje. Não parou, né? O mais famoso deles, com certeza, é o piano Rhodes, inventado por Harold Rhodes, certo? Que foi durante a Segunda Guerra Mundial, em que os soldados que vinham moribundos da guerra, e ele levava nos hospitais para ensinar música ou para entretê-lo, né? Então, e depois ele teve melhorias, esse piano também, com a ajuda do inventor da guitarra Fender, sobrenome Fender, que
colocou, em vez de um captador para todo o instrumento, ele colocou um captador para cada tecla, para cada nota do piano elétrico, né? E a evolução seguiu, sendo que na década de 70, a Roland, em 72, lançou o primeiro piano digital, né? E o primeiro piano, aliás, o primeiro piano elétrico, né? E ele tinha uma característica interessante, ele não tinha dinâmica, é como se fosse um cravo. Então não tinha forte nem fraco, tocava ali, era um som só. E depois isso foi corrigido com o advento da tecnologia, da evolução, chegando hoje nos pianos digitais, que são esses aqui, maravilhosos, com um mecanismo muito bom, com uma dinâmica muito boa. O peso diminuiu muito, né? Eles têm o som próprio, com alto-falante próprio, ou seja, tem os seus geradores de som. E utilizam-se do protocolo MIDI, ou seja, eles têm uma comunicação com o computador, então você pode tocar nele e ele vai transmitir dados para o computador e você lá pode manipular esses dados, colocando som de orquestras, colocando som do que qualquer instrumento que você queira, dependendo da sua máquina, do seu computador e do seu software de sons. Então, esses pianos não param de evoluir, né? E depois temos os pianos híbridos, que é a melhor combinação, como diz aqui. E temos ainda os pianos originados em samplers, né? A gente chama de amostragens. Essas taxas, essas amostras são gravadas nas câmaras anecoicas, que são salas de silêncio. Para quem vai nessas salas, uma pessoa comum que não está acostumada, vai se sentir um pouco mal. Inclusive, ela consegue ouvir as batidas do coração de tão silêncio que são essas câmeras. E são nessas câmeras que são gravadas essas amostras. Como posso ver aqui na terceira foto, os samples, você vê aí um piano com vários microfones e cada nota é gravada, cada tecla é gravada em um registro diferente, gerando assim uma possibilidade sonora mais próxima possível do piano que a tecnologia consegue. A primeira foto ali é o piano Fender, que eu falei, o piano elétrico, aquele que foi inventado na Segunda Guerra pelo Rhodes, Harold Rhodes, lá por 42, 47. O Cássio Privia, que é esse instrumento aqui, maravilhoso, muito simples, muito leve, com um mecanismo muito bom, né, uma sensibilidade muito boa e um toque muito gostoso, um instrumento muito bom de se tocar. E temos também um instrumento que eu vou falar agora, que é o Motif, né, da Yamaha, que é um workstation. Eu vou falar aqui ainda dos sintetizadores, que são esses instrumentos incríveis, né? Foram inventados também na década de 40, tem registros antes da década de 30, mas em 1940, tem uma breve história aqui, ele foi inventado e desenvolvido em 1957 pela RCA Company, o RCA Music Synthesizer, e ele era utilizado somente em laboratórios, né? Não é esse que a gente tem acesso, né? O que nós temos acesso hoje em dia foi inventado pelo Robert Moog. Olha, ele começou a tomar forma em 1964 com a invenção dos sistemas modulares Moog, né? Então, os sistemas modulares eram filtros, osciladores feitos em módulos que você ia acoplando um aos outros. Isso ampliava as possibilidades sonoras
e tecnológico, é o que se tinha na época, né? Então, muito utilizado pelo Keith Emerson, do Emerson Lake Palmer, pelo tecladista Rick Wakeman, que foi muito conhecido na década de 70, até hoje ainda atua. E esses sintetizadores foram cada vez mais se desenvolvendo. Esse primeiro daí, um dos mais famosos, é o Mini Moog, um instrumento muito conhecido e só emitia uma nota por vez e não se tinha como se guardar esse registro. Ele tinha um som original de um som único, um tipo um tui, e a partir daí você ia construindo o som conforme você manipulava os knobs e faders. Então, e você tinha que guardar isso, ou anotar, porque não tinha como registrar, ele não tinha presets como nós temos hoje, milhares de presets. E aí tem o ARP, tem vários sintetizadores, tem um Juno 106 da Roland, que é o primeiro de baixo da lista aí das fotos. Esse instrumento eu tive e teve uma curiosidade muito interessante, que quando eu fui comprar esse instrumento lá na cidade de Manaus, Zona Franca de Manaus, como nós não tínhamos quase informações sobre equipamento, eu comprei ele achando que ele faria tudo que eu escutava nos discos de rock, que ele tinha toda aquela gama de sons, mas para minha surpresa descobri que ele só tinha 2 bancos, com cada um com 8 sons, então era hiper limitado sonoricamente. Ainda assim, a partir desse som você podia manipular, porque ele tinha esses faders todos, controladores, knobs, giratórios. Então você poderia manipular o som e podia salvar o som também. Mas era muito, muito limitado, né? Futuramente, eu acho que foi a Korg que inventou o M1, a linha série T e outras linhas. E foi inventado as workstations, as extrações de trabalho. Que aqui eu tenho um exemplo, é o Motif XS da Yamaha, que já tem um tempo, já saiu de linha, já vieram outras linhas, mas ele continua muito bom, muito funcional, muito prático. Agora, na evolução dos sintetizadores, nós temos as workstations, as estações de trabalhos. São máquinas incríveis, como o Motif da Yamaha, que é um equipamento fantástico, pois ele oferece sequenciador, é sample, ou seja, ele colhe amostras, tanto de instrumentos como de voz, de qualquer coisa. E além disso, como eu falei, tem um sequenciador que você pode sequenciar até 16 pistas. E outro detalhe muito importante, as workstations vieram com grandes bibliotecas de sons. Esses sintetizadores que antigamente vinham com pouquíssimos sons, 16, 32, conforme a evolução deles, eram limitadíssimos nessa questão. Você teria que comprar vários instrumentos para poder ter uma biblioteca grande de sons, de timbres. E hoje, essas máquinas incríveis te dão todas essas opções, como, por exemplo, o som muito famoso do primeiro da foto de cima, que é o Mini Moog. Um exemplo aqui. Um som monofônico. E tem bibliotecas por setores, como pads, pianos elétricos, baixos, guitarras, cordas, madeiras, metais
instrumentos étnicos. Então, é um instrumento incrível, né? E além deles, lógico, tem os softwares de várias marcas famosas, das próprias Yamaha, Korg. Então, a evolução dos sintetizadores também não parou e continua seguindo cada vez mais para a pessoa ter opções de performance. Quero falar dos tipos de performance que a gente pode fazer ao piano, né? Porque você pode tocar sozinho de um jeito, acompanhando um instrumento solo ou acompanhando um cantor, ou se acompanhando ou tocando com uma banda e um grupo. São 3 maneiras relativamente distintas de se tocar, ok? Tocando sozinho, você tem um instrumento muito completo para fazer a sua performance. Aí você pode utilizar os graves, os médios e os agudos à vontade, né? Então, é bem diferente você quando você vai tocar com uma banda que tenha contrabaixo, que tenha guitarra, que tenha vários instrumentos, né? Se você fizer o baixo ali, vai dar aquela embolada. Então é muito bom você evitar isso. Agora eu vou tocar uma música para vocês tocando sozinho, usando um pouco de grave, um pouco de médio, um pouquinho de agudo, para você ver a possibilidade de se ter numa performance tocando sozinho no piano, ok? Eu vou tocar para vocês agora uma música minha chamada Piano Blues, com a letra do Eduardo Neves, em que eu vou me acompanhar, eu cantando ou tentando cantar, e vou me acompanhar, e você já pode notar que é uma performance diferenciada de se tocar uma música sozinho, fazendo o baixo, o acompanhamento e a melodia. Toda vez que ouvir a voz de um piano blues, vai tocar seu coração
num compasso azul. Cada parte da canção vem acalentar, desfazer qualquer rancor, vem iluminar cada casa da canção, vem acalentar, desfazer qualquer rancor, vem iluminar, vai tocar no coração toda beleza e amor. Agora, usando o recurso do Orchestration, do Motif XS, eu vou programar uma sequência, fazer uma programação de bateria e baixo. E vou fazer uma performance no piano digital. E você vai notar que também é outro tipo de apresentação, né? Todas essas coisas não são umas regras assim fixas, amarradas. Você pode variar, né? Mas em geral é assim que se utiliza esses recursos, ok? Bem, esse é o cravo, ok? Esse é o cravo. Agora eu vou fazer o piano Rhodes.
E agora é o piano Urleitzer. Amigos, queremos agradecer de coração ao primeiro ciclo de palestra, aos artistas que participaram, a todos que nos assistiram. Esperamos que tenhamos mais desses eventos que fazem engrandecer a música da nossa região. Conto com vocês nas nossas próximas palestras. Grande abraço, fiquem com Deus.